Meus queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por este momento, esta oportunidade que o Senhor permite que estejamos aqui neste dia para adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estamos felizes, agradecidos a Deus por esta grande oportunidade e privilégio de estarmos mais uma vez em sua casa, diante da sua preciosa presença. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Ismael, a oportunidade que o nosso pastor nos concede de estarmos aqui para trazer uma palavra nesta noite. Nós estamos estudando, irmãos, durante esses dias, o propósito da vida cristã, baseado no livro do profeta Daniel, e os irmãos que vêm acompanhando durante esses dias os estudos, acredito que têm aprendido bastante com a vida do profeta Daniel. E hoje nós estamos a estudar a lição de número 5, que fala o propósito de manter a comunhão com Deus, baseado no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1, aonde foi feito a leitura até o versículo de número 10. Então gostaríamos que os irmãos permanecessem com a sua lição aberta na página de número 33 e também no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, aonde estaremos abordando este capítulo. Nós já aprendemos nas lições anteriores, a forma como o profeta Daniel chegou ali na Babilônia. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Daniel chegou como escravo, Ele foi levado cativo para a Babilônia, ainda muito jovem. Há quem diga que na sua adolescência é que Daniel foi levado cativo para a Babilônia, um país muito idólatra, hostil, Mas Daniel se manteve uma vida de comunhão com o Senhor, mesmo vivendo distante da sua pátria, da sua nação, longe de casa, vivendo em um país onde a cultura era totalmente diferente da cultura de Israel, mas a palavra de Deus nos revela que Daniel manteve fiel, íntegro e vivendo uma vida de comunhão com o Senhor. Eu estava meditando nesta lição e nós observamos aqui o título da lição, que diz o propósito de manter a comunhão com Deus. E nós observamos, irmãos, já aqui no título desta lição, algo muito interessante, porque a lição, o comentarista diz aqui, manter a comunhão, continuando uma vida de comunhão. Observe que quando Daniel chegou ali na Babilônia, ainda na sua adolescência, nós observamos que ele já propôs no seu coração, juntamente com seus companheiros, de viver uma vida diferente ali na Babilônia. Ele reúne os seus amigos, os seus companheiros, cativos, escravos como ele, de viver ali uma vida irrepreensível. Nós observamos no capítulo de número 1, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar
com a porção do manjar do rei. Então nós observamos o propósito, o desejo, a finalidade desse jovem, não é? Mesmo vivendo em um país bastante idólatra, um país bastante hostil, um país onde eles eram cativo, escravo, mas assentaram em seu coração de não se corromper, de não se contaminar e de viver uma vida de fidelidade. E como diz o título aqui, o propósito de manter a comunhão. Então, alguns estudiosos dizem que ele chegou na sua adolescência ali na Babilônia, e o capítulo de número 6, aonde nós estamos abordando, estudando nesta noite, diz alguns estudiosos que Daniel já tinha 80 anos de idade. Então nós podemos observar desde a sua adolescência, e agora, com 80 anos de idade, este homem, que agora já um senhor, não é? Continuava vivendo uma vida de comunhão. Os anos se passaram, desde a sua chegada à Babilônia, cativo, escravo, um país hostil, não é? Aonde ele vivia escravo, um país idólatra, cultura diferente, povos diferentes. Mas mesmo assim, os anos se passaram. E Daniel, como já havia assentado em seu coração de não se contaminar, de não se corromper, mas de viver uma vida de fidelidade irrepreensível, uma vida que agradasse a Deus, nós observamos que ele manteve durante esses anos uma comunhão com o Senhor. A sua comunhão permaneceu intacta. Os anos passaram, mas ele permaneceu intacto desde o momento que chegou na Babilônia. Desde o momento que colocou o propósito, a finalidade de não se corromper, de não se contaminar, de viver ali, mas viver uma vida de santidade, uma vida de propósito, uma vida de comunhão, uma vida irrepreensível. Então nós já aprendemos aqui com o profeta que independente dos anos que se passam, independente do local aonde estejamos, ainda que o lugar que aonde a gente esteja seja um lugar hostil para viver, mas o importante é manter esta comunhão, viver uma vida de fidelidade, uma vida irrepreensível, mesmo em um país, em uma nação, em cultura, em um país hostil. O que Deus quer que a gente seja, que a gente mantenha, é esta comunhão com Ele, independente de qualquer circunstância. Porque muitas vezes, irmãos, nós mudamos, não é verdade? Nós, ao passar do tempo, a tendência de muitos é mudar. Mas Daniel não. O propósito permaneceu firme. A aliança, o pacto que ele fez ao chegar na Babilônia, permaneceu intacto. Aleluia. Então, a gente aprende com o profeta Daniel que é possível, irmãos, viver em um mundo hostil. Não é verdade, irmãos? Em um mundo idólatra, em um mundo corrupto. Mas Daniel nos ensina que é possível viver uma vida de santidade, de fidelidade, de propósito, de comunhão com Deus. É possível viver sem quebrar o pacto, a aliança com o Senhor. Quero trazer uma palavra nesta noite para os jovens, para os adolescentes, não é? Que assim como Daniel, ainda adolescente, jovem na Babilônia, não é? Chegando ali naquele país onde ele não conhecia, cultura diferente, povo diferente, língua diferente, tudo era diferente para Daniel. Em um país onde ele foi perseguido, um país hostil, mas ele foi fiel a Deus, honrou ao Senhor, manteve o propósito
de permanecer uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade com o Senhor. Aleluia! Eu quero dizer ao jovem nesta noite, é possível você viver uma vida de propósito com Deus aonde você estiver. Lá na faculdade, na universidade, aonde você for. Ainda que aonde você estiver seja um ambiente hostil para viver. Não é verdade, irmãos? A gente nos preocupamos muito com a nossa juventude hoje. Eu estava falando esses dias na igreja que a gente ora, não é? A gente orienta, aconselha os pais, a direção, para que o jovem prospere, cresça, não é? Tenha um futuro próspero. E nós ficamos muito felizes quando os jovens entram na universidade, nas faculdades, não é? E vai para ali, mas há uma preocupação dos pais e da direção, porque a gente fica preocupado, será que esses jovens que estão entrando ali tem base, tem estrutura, tem alicerce? Será que ao entrar naqueles lugares hostis, irmãos, os jovens entram com o propósito de entrar e dizer, como disse Daniel, ficarei aqui, mas não me contaminarei, aleluia. Ficarei aqui, mas não irei me corromper. Então, Daniel nos dá essa lição de viver uma vida de propósito, de comunhão, independente do lugar, do ambiente, da circunstância que estamos vivendo. É possível, e esta é a lição primordial que o profeta Daniel nos dá no seu livro, porque ele, desde a sua adolescência, e agora com 80 anos de idade, nós vemos aqui um homem que manteve a comunhão. Foi fácil? Não foi. Daniel passou por momentos difíceis, por lutas, por perseguições, não é? Por inveja, mas manteve. E nós precisamos, queridos irmãos, manter. Ser fiel é bom, é uma bênção. Mas se a gente não manter esta fidelidade, de nada adianta. Quantos que começam tão bem, mas não termina bem? Mas precisamos manter a comunhão, a fidelidade, esta chama viva. Esta chama, desde o início, irmãos, que se acendeu, não pode se apagar jamais. Ainda que os anos vá passando, mas a chama tem que permanecer acesa, viva lá dentro. Aleluia. Então, o profeta Daniel nos ensina, ele é o grande exemplo. A gente observa também que, além de dar-nos um exemplo de um homem em que manteve, eu não estou falando de Daniel que tinha comunhão, eu estou falando de Daniel que manteve. É diferente. Uma coisa é dizer, o jovem tem comunhão com Deus. O irmão, a irmã tem comunhão com Deus. Outra coisa é eu dizer, ela manteve a sua comunhão. Os anos passaram. Os dias difíceis os enfrentou. Perseguições, lutas. Mas ela manteve. É a mesma pessoa há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Manteve, é a mesma. Aleluia. A sua fidelidade permaneceu firme, intacta. Nós observamos, irmãos, no capítulo de número 6, versículo de número... Se a gente ler o versículo de número 2 e o 3, você vai ver também que este Daniel era diferente dos demais. Abra a sua Bíblia, Daniel 6 e 2. Sobre eles três príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta, aos que desse conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3. Então, o mesmo Daniel se extinguiu desses príncipes. Era diferente.
não é? Ele se destacou. Entre todos que ali estavam, havia algo diferente de Daniel. Quem olhava para Daniel distinguia que ele era diferente dos demais. Aleluia. Então nós observamos que ele se destacava. Um outro ponto fundamental na vida de Daniel é que a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. O que fazia Daniel se distinguir dos demais, ser alguém de destaque entre os outros, é porque nele havia um espírito excelente. O que fazia diferença na vida de Daniel ali na Babilônia, entre os príncipes, entre os presidentes, era o espírito excelente que habitava nele. Distinguia eles dos demais, destacava ele. Outro ponto fundamental em que nós encontramos na vida do profeta é que além de ele distinguir-se, de destacar-se, de ter um espírito excelente, a Bíblia diz que ele era um homem irrepreensível. Abra a sua Bíblia, Daniel capítulo de número 6, versículo de número 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra a Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Investigaram a vida de Daniel, procuraram nele defeito, culpa, ocasião para acusá-lo, mas ele mantinha, irmãos, uma vida irrepreensível. Reversaram a vida do profeta, investigaram e não encontraram. Amém, meus irmãos? Porque mesmo vivendo ali, mesmo habitando naquela terra hostil, idólatra, não é? Perseguido, mas Daniel vivia de forma irrepreensível. Ninguém encontrava nada para acusá-lo, para apontá-lo. Ele permanecia vivendo ali irrepreensível. Outra coisa que encontramos a respeito de Daniel é que ele era fiel. Diga comigo, Daniel era um homem irrepreensível. Diga comigo, Daniel era um homem fiel. Abra sua Bíblia, Daniel 6, versículo de número 4. A última parte que diz assim: porque ele era fiel. Ele era fiel. Veja que virtude, irmãos. Que qualidade. Um homem em que se destacava, não é? Aonde ele chegava, ele se destacava. Era um homem admirado. O espírito excelente habitava em Daniel. Todos viam que ele era diferente. É muito bom quando a gente vive em uma sociedade, em uma comunidade, em uma rua, ou trabalhamos em um comércio, em uma empresa, e todos vejam em nós o que via em Daniel na Babilônia. Aleluia. O que é que via em Daniel? Via em Daniel em que nele habitava o Espírito excelente, em que ele era um homem irrepreensível, ainda que a vida dele fosse investigada, não se encontrava, irmãos, defeito, nada para acusá-lo. E assim, além de tudo, o texto diz aqui, ele era fiel, vivia uma vida de fidelidade. Então,
o profeta nos dá muito exemplo de vida. Nos mostra em que é possível, irmãos, vivemos em um mundo hostil, pecaminoso, em um mundo em que a Bíblia diz que jaze do maligno, em um mundo corrupto. Mas Daniel mostra que é possível viver uma vida de propósito, de comunhão, de relacionamento, de intimidade, uma vida de fidelidade, uma vida de destaque. Daniel mostra que é possível ser diferente. Daniel mostra que é possível viver sem se corromper, sem se contaminar. Daniel mostra que é possível viver uma vida que agrade ao Senhor. É possível. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós aprendemos aqui muitas virtudes, qualidades, exemplo de vida que o profeta Daniel nos mostra. Observamos que além de todas essas qualidades, essas virtudes que nós destacamos aqui nesta noite, nós observamos também um exemplo de vida de oração do profeta. Nada seria possível viver uma vida irrepreensível, viver uma vida de comunhão, viver uma vida de fidelidade, viver uma vida diferente, viver uma vida irrepreensível, se não viver uma vida de oração. O que sustentou Daniel a manter a comunhão, o relacionamento, a intimidade com Deus, foi a vida de oração do profeta. Ele não abria mão. Daniel não abria mão de viver uma vida de oração. Se nós observarmos, irmãos, a Bíblia nos mostra o ponto 1 da nossa lição. Vamos dar uma adiantada. Fala sobre sua rotina de oração, não se alterava diante da circunstância. Diz assim: quando soube que as Escrituras estavam assinadas, ele não ficou assombrado, duvidoso, não recuou, mas seguiu orando. Não houve desespero, não é? Não houve ansiedade, depressão, não. Tranquilo, calmo. O decreto já tinha saído, Daniel já tinha recebido a notícia que ninguém poderia fazer nenhuma petição a outros deuses a não ser ao rei. Quando ele soube da notícia, quando alguém trouxe para ele, não é, que ele não podia durante 30 dias, ó irmão, para Daniel aquilo foi terrível. Por quê, presbítero? Porque ele tinha hábito, ele tinha costume de orar. Amém, meus irmãos? Daniel imaginou 30 dias sem respirar. Porque há quem diga, irmãos, que a oração é a respiração da alma. E quem não ora morre. Daniel diz: 30 dias sem altar, sem oração, não dá. 30 dias sem falar com Deus, não dá. E nós observamos que não houve inquietação, desespero, agonia, ansiedade, depressão. Ele não ficou perturbado, não, e agora não. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que ele permaneceu orando. Nada vai interromper a minha comunhão.
nem a cova dos leões. Era como se Daniel dissesse assim: eu prefiro ser jogado dentro da cova do que passar 30 dias sem orar. Ele poderia, irmãos, como escravo, não é? Como está ali na Babilônia, ele poderia ter a desculpa, né? A justificativa de dizer ao próprio Deus: Senhor, tu sabe, eu sou escravo, eu estou aqui na Babilônia, eu estou longe do templo em Jerusalém, eu estou sendo perseguido, o decreto já saiu. Mas Daniel disse: eu prefiro ir para a cova. Eu prefiro enfrentar os leões do que passar 30 dias sem dobrar o joelho. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele tinha propósito, era um hábito, era um costume de Daniel orar. Olha, irmãos, oxalá que todos nós, assim como o profeta Daniel, tivesse este hábito, este costume de orar. E eu acho interessante, como diz aqui a lição, e a própria Bíblia, irmãos, que Daniel não orou porque estava sendo perseguido. Não. Daniel não orou porque havia um decreto. Ele já orava antes. Porque nós temos o hábito, a tendência de orar quando a luta chega. Quando a prova bate na porta, corremos para a oração. Quando a porta se fecha, corremos para a oração. Quando estamos sendo perseguidos, corremos para a oração. Mas Daniel era diferente. Quando a luta chegou, Daniel já estava orando. A luta, a prova, o decreto já encontrou o profeta de joelho, irmãos. Ele já estava orando. Abra a sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Olha que coisa interessante. Entrou aonde, irmãos? Aonde? Eu não ouvi. Entrou aonde? Em sua casa. Abra a sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 16. Daniel 12, 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a Deus do céu sobre este segredo. Ele correu para onde? Para casa. Lá na Babilônia não tinha o templo, não tinha sinagoga, mas tinha um altar. Eu vou repetir novamente. Lá na Babilônia não tinha o templo. O templo estava lá em Jerusalém. Não havia sinagoga. Mas lá na Babilônia, Daniel tinha um altar. O que isso quer dizer? Não importa aonde você for, não importa aonde você estiver, tenha lá um altar. Tenha lá um altar. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele entra em sua casa, em seu aposento. Ele vai para o altar, para a oração. Não podia orar, não podia fazer petição a nenhum Deus. Mas Daniel não abriu mão do altar, arriscando a própria vida, sendo, irmãos, ameaçado a qualquer momento de ser jogado dentro da cova dos leões. Mas crente que tem altar, irmãos,
Crente que tem altar, crente que tem altar, aleluia. Ele não despreza o altar, ele não abandona o altar, ele não vira as costas para o altar, porque é lá no altar, irmãos, que há a resposta do céu. É ali de joelho. A Bíblia diz que Daniel dobrava, inclinava o seu joelho 3 vezes ao dia. Não abria mão disso. A gente vê que o salmista Davi também tinha este hábito de orar 3 vezes ao dia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 55. Veja que Davi também tinha o hábito, o costume de orar. E esta oração era uma oração que fazia-se durante o dia. Olha, 55 de Salmo, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: de tarde e de manhã, e ao meu dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista orava de tarde, de manhã e ao meu dia. E quando Daniel foi para a Babilônia, não perdeu o hábito. Não perdeu o costume. Estava ali Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, orando, buscando ao Senhor, de joelho, no altar, mesmo com decreto assinado, mesmo sabendo, ele não estava ali inocente, irmão. Ele estava sob ameaça. Mas mesmo assim, ele foi para a oração. Ainda diz assim, retornemos ao livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: entrou em sua casa, ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho, e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava o que, irmãos? Fazer. Ele já fazia antes. Ele não foi para casa, ele não correu para o altar, ele não foi para a oração, porque a perseguição estava ali, não é? Porque o decreto tinha saído. Não. O texto diz que ele já fazia isso antes. Ou seja, quando a perseguição, a luta, a prova chegou, Daniel já orava. Então, esta é mais uma lição que o profeta nos dá. Não espere a luta bater na tua porta, a prova chegar. Não. Corra. Vá ao altar do Senhor. Altar é lugar de encontro. Eu vou repetir novamente: o altar é lugar de encontro. Deus está sempre lá no altar, esperando a gente chegar, irmãos. Deus está esperando você lá no altar. Nós muitas vezes temos tempo para tanta coisa, não é verdade? Nós temos tempo, irmãos, para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para estudar, tempo para isso, tempo para aquilo. Mas não temos tempo, irmãos, muitas vezes, para ir ao lugar de encontro. Aleluia. E Deus está lá, esperando. Então, é muito importante que a gente, irmãos, temos este hábito, este costume, como tinha Daniel. Que costume, presbítero? Uma vida de altar, uma vida de oração. Quer que eu diga uma coisa nesta noite a vocês? Como nós não temos tanto hábito, eu fico olhando, observando durante todos esses meus anos
servindo ao Senhor. E eu fico pensando, irmãos, quando é que este templo, que esta igreja, ou em qualquer outras congregações, vai se encher em trabalho de oração? As festividades, a igreja lota. Congresso, irmãos, não há ninguém, tem que colocar pessoas fora, cadeiras fora, colocar telão. Os grandes congressos, as grandes festividades, a igreja lota, é cheia. Mas quando se fala em oração, aleluia. Cadê a gente, irmão? Onde estamos nós? Pare para pensar, imagine. Vem aqui para você achar que o presbítero está falando coisa por coisa. Vem aqui nas quarta-feiras. Participe de uma oração para a mocidade e campanha. Venha na consagração nos domingos. Mas o que Daniel quer deixar para a gente nesta noite, que o mais importante é o altar, é estar lá, é no lugar de encontro, é lá, é de joelho. Olha, irmãos, glória ao nome de Jesus. Eu fico pensando, nós passamos o dia todo correndo, não é verdade? É trabalho, é escola, é faculdade, é viagem, é lazer. E o Senhor fica lá no altar dizendo, quando é que ela vai vir? Quando é que Ele vai parar aqui? Aleluia. Deus está com saudade da gente, irmãos. Esperando o dia que a gente vai parar e vai dizer, Senhor, eis-me aqui, aleluia, no teu altar. Como oferta, como sacrifício vivo. Mas Daniel correu. Eu imagino, Daniel, irmãos, quando soube, disse, não posso. 30 dias sem falar com Deus. 30 dias sem dobrar o joelho. 30 dias sem oração, não dá. Quando nós não oramos, a nossa alma fica sufocada, morrendo. Deixa a tua alma respirar nesta noite. Levanta um altar aqui hoje. Marque este encontro com Deus neste altar, nesta noite. E diga, Senhor, eis-me aqui no teu altar. Levante um altar aonde você estiver. Lá na faculdade, lá na universidade, lá no teu trabalho, muitas vezes hostil, perseguido, uma luta travada. Você vai vencer esta batalha, esta guerra, vai vencer este conflito, se você levantar o altar da oração. Aleluia. Quando os homens vieram, vamos ver se a gente encontra algum erro, alguma falha, algum defeito nele. Depois desse decreto, a gente há de encontrar algum erro, algum defeito, alguma falha. Vamos pegar ele, irmãos. Eu acho muito lindo, irmãos. Aleluia. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo de número 6. Versículo de número 12, diz assim, então se apresentaram e disseram ao rei no tocante ao mandamento, o rei porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões.
Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é os dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Aleluia. Nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia. Aleluia. Faz a sua oração. Se nós voltarmos ao versículo de número 11 do capítulo 6, diz assim: então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel, o que, irmãos? Acharam ele fazendo o quê? Qual era o defeito de Daniel? Qual era o defeito? Qual foi o crime que Daniel cometeu? Qual foi o erro que eles encontraram? Onde eles encontraram o profeta? Encontraram o profeta de joelho, no altar, orando, buscando ao Senhor. Acharam Daniel orando. Disseram ao rei: olha, rei, ele ora 3 vezes ao dia, mesmo com decreto assinado. Mesmo sabendo que a qualquer momento pode ser jogado dentro da cova dos leões, ele permanece orando, rei. Olha, irmãos, 80 anos Daniel tinha aproximadamente. Eu quero dizer nesta noite, ele mantinha uma vida de comunhão. Não, ninguém interrompe. Eu vou para a cova. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Leira, raira, cara da show. Aleluia. Eu vou para a cova. Eu vou enfrentar os leões. Mas eu permanecerei firme. Não quebrarei o pacto, nem a aliança. Nada separa-me do altar. Nada me tira da oração. Nada. Que nesta noite, a gente que está aqui reunido, possamos colocar este propósito em nossos corações. Nada vai me tirar da oração, do altar, da comunhão. Porque, irmãos, quem ora, vê o que ninguém vê. Diga comigo nesta noite: quem ora, vê o que ninguém vê. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Capítulo de número 10, irmãos. Melhor, capítulo de número 10. Versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Olhe, é só para quem vive uma vida de comunhão, uma vida de oração. Quem ora vê o que ninguém vê. 10 e 5 de Daniel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como couro de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Versículo de número 7. E só eu, Daniel, vi. Aleluia. Aquela visão, os homens que estavam comigo não viram. Viram, irmão? Daniel disse: aquela visão, quem estava comigo não viu, mas eu vi. Porque tem coisa que Deus só mostra a quem ora. Tem coisa que Deus só mostra a quem está no altar.
Tem coisa que Deus só mostra quem está vivendo uma vida de oração, de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Às vezes aqui na igreja, irmãos, Deus abre o céu, manifesta a sua glória. Tem quem está à sua direita, não vê. Quem está à sua esquerda, não vê. Quem está à sua frente, não vê. Mas só você viu. Porque Deus só mostra a quem ora. Deus só mostra, aleluia, quem está no altar. Lembra do profeta Eliseu? Quando a Bíblia diz que cercaram Samaria um grande exército, e a palavra do Senhor nos diz que o moço acordou bem cedo, e quando olhou ao redor de Samaria, Samaria estava toda cercada. Ele correu para o profeta Eliseu e disse: meu Senhor, a cidade está toda cercada, meu Senhor. O exército cercou a cidade, não entra ninguém nem sai. Aí o profeta Eliseu, que viveu uma vida de oração, de altar, de comunhão, disse: olha, eu estou vendo o que você não está vendo. Maior, aleluia, maior é o que está conosco. Aí ele fez uma oração e disse a Deus: abre, Senhor, os olhos do menino, para que ele veja, Senhor. Aí Deus abriu os olhos do moço, e a Bíblia diz que havia ao redor do profeta Eliseu, era carro, irmãos, carruagem de fogo, cercando o profeta Eliseu. Deus só mostra, Deus só revela, só vê quem está no altar da oração. Nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Deus quer revelar coisa extraordinária a você. Deus quer mostrar algo a você nesta noite, mas Ele está te convidando. Entra no teu aposento, levanta o teu altar, vem para a oração. Aleluia, 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 aleluia. Tem coisa que Deus só mostra a você. Às vezes você vai dizer, ninguém acredita. Ai, como eu não vi. Você não viu porque você não está no altar. Mas se você entrar nesta noite ao altar, você vai ver, Deus vai abrir o céu. Aleluia, aleluia. Deus tem coisa grandiosa, irmãos, para revelar a sua igreja, para revelar a tua vida. Mas tem uma coisa, tem que ter altar, meu filho. Tem que ter altar, tem que ter altar. Aleluia. Venha. Eu ouço a voz de Deus convidando nós nesta noite. E que convite é este, presbítero? É para a gente ir ao altar nesta noite. Aleluia. Coisas grandiosas, coisas tremendas. Aleluia. Coisa que Deus só mostra a você. Olha, irmãos, quem ora, não só Deus mostra, mas Deus fala, Deus revela. Quem tem comunhão, vida de altar, vida de oração, Deus revela, Deus mostra, mas Deus fala. A gente lembra do profeta, aliás, lembramos do patriarca Abraão, quando Deus resolve destruir a cidade de Sodoma e Gomorra.
Mas antes de o Senhor destruir aquela cidade, entrar, visitar e destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, Deus disse: vou passar lá na casa de Abraão, meu servo, não farei nada sem antes revelar a ele. Por quê? Porque ele tem altar, tem comunhão, tem intimidade, tem relacionamento. Eu vou passar lá na casa de Abraão, vou dizer ao meu amigo Abraão o que eu vou fazer na cidade de Sodoma e de Gomorra. Olha, irmãos, fique certo, se você manter esta vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento com o Senhor, de altar, de oração, Deus não vai fazer nada sem antes passar na tua casa. Ele faz questão. Ele poderia ir a Sodoma e Gomorra. Ele é soberano. Ele faz o que quer e pronto. Mas quando, irmãos, aleluia, quando tem alguém na terra que tem altar, que vive uma vida de comunhão, de oração, aí Deus diz: não, eu vou lá falar com o meu amigo, eu vou dizer a ele, eu vou fazer assim, assim e assim, meu amigo. Eu vou à cidade de Sodoma, vou à cidade de Gomorra, eu vou destruir aquela cidade, irmão. Então Abraão já sabia. Fique certo, se você tiver comunhão, se você tiver altar, se você tiver uma vida de oração, o teu amigo faz questão de vir, descer, falar contigo e te dizer: vou fazer assim, assim e assim. Eu acho tão interessante, irmãos, quando algo acontece na vida da gente ou na vida de alguém, e aquele alguém disse: aconteceu assim, mas eu já sabia, aleluia. Por que já sabia? É porque o Deus do céu, desceu e foi a ele, e disse: eu vou fazer assim, assim e assim. Ninguém sabe o que eu vou fazer, mas você sabe. Você sabe. Quando alguém vem te dizer, você vai dizer: eu já sabia. Eu já sabia. Como é que você sabia? Deus passou na minha casa, Deus esteve lá, Deus me disse, Deus me revelou. Aleluia. Aleluia. Oh, da cara da Shúria, rai, da cara da Sura. Eu quero encerrar agora nesta noite. Mas você tem uma oportunidade, Daniel, nesta noite, de levantar um altar a Deus aqui. Feche os teus olhos. Inclina a tua cabeça nesta noite. Deus te chama para um particular agora. Deus vai abrir o céu nesta noite. Haverá revelação do céu para quem estiver conectado com o céu nesta noite. Quem estiver no altar vai ver. Quem está no altar vai sentir. Senhor, é verdade. Visita-nos nesta noite. Estamos aqui no lugar do encontro, Senhor. Marca vidas nesse simpósio de doutrina nesta noite. Vida, Senhor, que veio ao teu encontro aqui no altar. Vidas que estão aqui quebrantadas. Ah, meu Deus. Oh, aleluia.
Manifesta a tua glória, Senhor, agora. A tua graça, a tua bênção. Derrama, Senhor, do teu Espírito. Você que está no altar nesta noite, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, receba a visita do Espírito Santo aí agora. Enquanto eles estão lá fora apurando a furia, o carnaval, o Espírito Santo palha aqui nesta noite. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, receba a graça, renovo. Renova a tua aliança nesta noite, o teu pacto. Faça um propósito com Deus aqui agora. É noite. É noite de aliança, de pacto, de propósito. Você vai enfrentar leões lá na faculdade, lá na universidade, para onde Deus está te levando. Mas saiba que o Deus que cuidou de Daniel, o Deus que honrou Daniel, o Deus que colocou a mão sobre Daniel, é o mesmo Deus que está dizendo nesta noite: ninguém te toca, ninguém mexe em você. A cara da chuva, a cara da chuva. Senhor, Deus está nesta noite fechando a boca dos leões. Aleluia. Senhor, leões furiosos, Senhor, leões famintos. Deus está dizendo: este leão faminto vai jejuar. Eu quero. Vai. Porque Deus te guardará na cova, no meio dos leões. Daniel, Ele permitirá, guarde esta palavra, Ele permitirá que você entre na cova. Por causa da tua fidelidade, homem. Por causa da tua comunhão. Por causa da tua intimidade, do teu relacionamento, Deus permitirá que você entrará na cova. Vai. Mas tem uma coisa. Olha o que Deus está dizendo para você nesta noite aqui. Eu estarei na cova contigo lá. Fazendo o quê? Fechando a boca dos leões. Oh, aleluia! Deus te dará livramento. Deus guardará na tua vida, porque você tem sido fiel, tem guardado o propósito. Mantenha esta chama viva, mantenha esta comunhão, e você verá o que Deus fará contigo na terra. Quero dar um tempo para você adorar a este Deus nesta noite. Adore Ele agora. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei. Você que nunca mais chorou, você que nunca mais falou em línguas estranhas, você que nunca mais se alegrou, você que pensou em desistir desse carnaval, Deus te trouxe aqui nesta noite para renovar as tuas forças. Pois o véu está rasgado. Há uma graça poderosa descendo neste ambiente aqui.
Oh, eita! Te adorarei, eu te adorarei. Aleluia, adorarei, Aleluia. te adorarei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha a presença de Deus aí. Olha a presença de Deus aí. Olha a presença de Deus aqui nesta noite. Levanta a tua mão. É uma noite de adoração, irmão. É uma noite de encontro. Você percebeu? É uma noite de encontro. Eu te adorarei. Abrace o teu pai agora. É tanto altar levantado aqui. Olha para aí. Te adorarei. Eita, aleluia. Olha a visita. Olha a visita do Espírito Santo. Ele veio ao encontro. Aleluia. Aleluia. Te adorarei. Te adorarei. Glória, 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 glória. Te adorarei. Pois o véu está rasgado e eu vou entrar. Te adorarei, eu te adorarei. Enquanto houver fôlego em mim, te adorarei.